Bom, gente, então dando continuidade à nossa parte sobre seleção e melhoramento genético, hoje eu falei sobre todas as questões das contas estatísticas, né? Tudo certinho. Então, como que a gente vai usar isso daí, né? Será que tem funcionalidade? Será que vai realmente ter uma utilidade? Eu ter um trabalho de buscar dados e tudo mais. Então, para mostrar para vocês que tem utilidade, que pode ajudar vocês a melhorar o que vocês querem produzir, a produzir realmente o que vocês querem, que é um trabalho que vale a pena ser feito, apesar de ser um trabalho, principalmente no começo, nos primeiros passos, um trabalho difícil, porque a gente nunca fez, né? Para conseguir os dados é difícil. Então, eu fiz essa última parte aqui para isso, para mostrar para vocês que é um trabalho que pode ser feito, que vai ser de grande valia, que vai ajudar, que vai agregar muito, né, na hora de vocês escolherem um padreador, de vocês selecionarem um casal para cruzamento. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma simulação, tá? São fotos de cachorros meus, que eram meus do canil que eu tinha, né? E uma situação só, um acasalamento aconteceu, e até vou falar no final dessa aula, só que eu não tinha feito tantos estudos assim, e os dados também não são verdadeiros, porque na verdade só tem um cachorro desse que está vivo ainda, todos os outros cachorros já morreram, né? Então nem tem mais como eu coletar dados desses cães. Mas na época, como vocês sabem, já tinha comentado com vocês, eu não fazia esse trabalho ainda, então os dados são simulados, tá? Todos os dados só algumas questões de doença hereditária que eu vou comentar com vocês que não era. Mas a questão de tamanho, tudo isso, tudo era simulado. Mas eu vou comentando a real dos defeitos e tudo mais para vocês entenderem. Então vamos lá. Então, a partir de agora, eu acredito que vão dar 3 aulas, todos esses slides que eu montei, tá? Onde a gente vai falar sobre isso, sobre como utilizar e a vantagem de utilizar tudo isso. O principal objetivo da gente conseguir esses dados, montar ficha zootécnica, fazer estatística, né, é fazer a escolha correta daqueles que vão participar do seu canil, dos acasalamentos, da sua criação, né, e produzir aquilo que você deseja sem a endogamia, sem precisar fazer cruzamento consanguíneo, tá? Esse é o nosso objetivo. E aí, a principal utilização de tudo isso, todo o trabalho de progenie e tudo mais, tudo isso é um trabalho que é legal de ser feito, principalmente para produzir um macho, para venda de sêmen. Mas a maior utilidade vai ser na escolha dos seus acasalamentos, para você realmente produzir aquilo que você espera, tá? Basicamente, o nosso fundamento de tudo isso é um sistema de acasalamento, onde a gente vai aumentar a frequência daqueles genes que eu gosto e vou diminuir aquilo que eu não gosto. Tá? E aí eu vou conseguir isso através desses estudos, através dessa orientação, dessa direção desses acasalamentos. Tá? Como eu tinha falado antes, como é para vocês usarem no canil de vocês, na criação de vocês, a gente não precisa obrigatoriamente ter todos os dados, ter a árvore genealógica completa, ter o que vocês conseguirem de dados, tá ótimo já, tá? Aos pouquinhos vai aumentando essa ficha, vai aumentando esses dados e vai melhorando a estatística, tá? Então, basicamente são 2 princípios na escolha dos acasalamentos. O primeiro princípio é quando eu quero melhorar uma característica. Quando eu olho para o meu animal, eu vejo algum defeito do fenótipo, alguma característica dele que eu não gosto. Então, o que eu vou fazer? Quando tem uma característica que eu não gosto, eu vou buscar em um outro, no que vai acasalar com ele, um que tenha a característica de uma forma oposta. Né? Então, por exemplo, eu quero diminuir o tamanho da altura de cernilha. A minha cadela tem uma altura de cernilha grande. Então, eu vou buscar um macho que seja mais baixo que ela. Só que, para isso, não basta só ele ser mais baixo, como a gente já conversou. Eu preciso saber se esse animal tem capacidade de passar essa característica. E para um animal conseguir realmente mudar uma característica numa ninhada, né, o princípio básico é saber a árvore genealógica dele. É saber o que ele carrega na sua genética, tá? O que ele tem na sua árvore genealógica, lá de média de altura de cernilha. E para ele ter o poder de diminuir esse tamanho de cernilha, ou aumentar o tamanho de cernilha, ou mudar uma característica, ele vai ter que estar num dos extremos dessa média populacional da família dele. Né? Então, por exemplo, se a média populacional da família dele é 20, ele teria que estar em torno de 16, 17, num extremo, né, para poder realmente ter uma capacidade melhor de melhorar essa característica, tá? E quando eu quero manter uma característica, por exemplo, não, eu já gosto da altura de cernilha dos meus cães, né? Então eu quero só manter esse tamanho.
Bom, aí você vai procurar um macho que também tenha essa mesma característica, que tenha essa característica que você quer. Só que não basta só isso. Ele vai ter que estar dentro da média familiar. Então, se você quer uma altura de 20 centímetros de cernilha, manter essa altura, esse macho vai ter que estar vai ter que ter uma média familiar muito próxima. E ele vai ter que estar nesse centro, nessa média próxima. Além disso, é muito importante também que ele tenha um desvio padrão pequeno, que é daquela conta estatística. Por quê? Quanto menor o desvio padrão, menor a variabilidade dentro da ninhada. Eu tenho uma proporção maior de fenótipos dentro dessa média, que é isso que eu quero quando eu quero manter uma característica. Então, eu guardando esses dois princípios básicos, a gente vai começar, então, a aplicação prática usando as fichas ou técnicas que a gente conseguiu construir dos nossos animais, tá? A gente sempre vai começar com uma fêmea. Então, o primeiro passo é, a gente vai ter uma fêmea que vai estar para entrar no cio, né? Então, eu tenho lá uma fêmea que está para entrar no cio, e agora? Quem que eu vou acasalar com ela? Qual macho que eu vou escolher para poder cruzar? Primeira coisa é lembrar os seus objetivos, principalmente o objetivo principal seu da sua criação. Por quê? Dependendo do seu objetivo principal, você vai focar esse estudo da ficha zootécnica em alguns pontos ou em outros, né? Então, por exemplo, quando você você vai produzir filhotes somente para venda de companhia, de pet, né? Você não precisa de um fenótipo, de características físicas, de exposição, de perfeição no fenótipo. Não, um animal que vai ser vendido para pet, para companhia, ele vai para uma nova família, né? Ele precisa ter saúde em primeiro lugar e você precisa ver o que o mercado exige de padrão, de cor, de pelagem, né? Porque às vezes aqui a gente tem que deixar um pouco o nosso gosto de lado. Porque como a gente está vendendo para companhia, quem está comprando são pessoas leigas. Então eles não estão nem aí se a orelha está bem posicionada e tudo mais. Eles querem um Spitz branco porque é o que está na moda, que tal artista tem. Então você vai ter que ver o que tem no mercado para buscar no cruzamento produzir isso que o mercado está exigindo de você. Quando a gente está produzindo uma ninhada que ou é uma ninhada que eu vou produzir para fazer matrizes e padreadores novos, seja para mim ou seja para venda, né? Então eu estou produzindo cães que eu vou vender para reprodução. Ou então nessa ninhada eu quero os dois, eu quero para companhia e para reprodução. Saúde, essencial nos dois casos, né? Mas aqui eu tenho que avaliar também as características reprodutivas. Se esses animais têm aptidão para reprodução, né? Como a gente falou, aquelas características de comportamento materno, características de cio, características de capacidade espermática de macho, tudo isso é herdável. Então, a gente tem que avaliar tudo isso na linhagem dos nossos cães para saber se essas futuras matrizes e padreadores vão ter essa capacidade reprodutiva. Até porque quando a gente vende um animal para reprodução, a gente tem que dar garantia, né? E aí, quando a gente trabalha para exposição, aí sim o objetivo maior é fenótipo. Aí eu tenho que trabalhar muito bem toda a questão de estatística, o máximo de gerações possível, né? Progênie nos machos, porque eu tenho que ter um padrão estético muito, muito, muito fino, tá? Muito fino. E aí, nessa simulação que a gente vai fazer, eu tenho dois objetivos com essa ninhada, tá? Eu quero produzir animais para pet, eu vou produzir animais para venda para pet, para companhia, né? Só que eu também quero selecionar uma filha dessa cachorra para matriz, para ficar para mim como futura reprodutora. Então, eu vou avaliar a saúde, né? Em primeiro lugar, eu vou avaliar as fichas zootécnicas para produzir animais com menor chance de doenças hereditárias e tudo mais. A questão do mercado, no caso é Bulldog francês, a gente sabe que, por mais que não seja padrão de exposição, que não é aceito pelo padrão da raça da CBKC, as cores exóticas de Bulldog francês vendem muito melhor, né? Principalmente no mercado pet. Então, o objetivo é produzir animais que tenham essas cores mais vendáveis, né? Sim, ver algumas coisas de fenótipo, por exemplo, Bulldog francês, o pessoal não gosta de cachorro grande, tá? O pessoal não gosta de Bulldog grande. E o Bulldog exótico é um Bulldog de um porte um pouco maior do que o Bulldog exposição. Então, a gente tem que diminuir um pouco. Principalmente uma das principais características de fenótipo que eu não gosto de Bulldog exótico é porque eles são... A altura de cernelha até é razoável, mas eles são compridos. A relação altura-cernelha não é legal. Eles parecem umas linguiças, tá? Então, esse é uma característica de fenótipo que também é ruim para a venda desses animais e que a gente pode tentar mudar. E a gente vai avaliar um pouquinho da capacidade reprodutiva, né? Para ver se dessa ninhada eu poderia realmente segurar uma matriz para mim, se valeria a pena segurar uma matriz ou não, tá? Bom, no caso, a fêmea que está para entrar no cio, eu coloquei uma fêmea aqui nessa simulação como se ela não tivesse sido ninhada,
tá? Então a gente só tem estudo da árvore genealógica e do fenótipo dela, é a primeira ninhada dela. Ela vai entrar no cio e eu preciso escolher um padreador para ela. E aí, eu tendo então os meus objetivos gerais, eu vou ter que olhar a matriz em si e a ficha zootécnica dela. E eu preciso realmente olhar com olhos como se aquela cachorra fosse do meu pior inimigo. Porque eu preciso realmente identificar nela o que eu preciso mudar e o que eu preciso manter. Quando a gente gosta do bicho, quando é nosso, quando é da nossa criação, é difícil a gente conseguir enxergar os defeitos. Só que nesse momento a gente tem que identificar. Porque através da gente identificar os defeitos, a gente vai conseguir melhorar na ninhada. Tá? Então, no caso, essa é uma fêmea que ela foi minha, na verdade. Ela é a única fêmea, a única animal dessa simulação que ela tá viva, tá? Hoje ela já não reproduz mais. Ela veio do canil da Lanora. Eu amo os cachorros do Victor, principalmente por causa de questão de saúde, que ele cuida muito dos cães dele, tá? São cães que eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho problema de invecto, não tenho problema de atopia. É assim, é maravilhoso. Eles são cães para bulldog francês de porte, de fenótipo um pouco grande, principalmente compridos, tá? A relação altura-cernilha deles não é legal. A orelha deles eu não gosto. A orelha deles é mal posicionada, é uma orelha muito grande para bulldog francês, tá? Mas eles têm também cores, né? O Victor trabalha com cores exóticas. E aí, como eu vendia mais para pet, eu vendia muito pouco animal para reprodução, eu gostava dos cães dele por causa disso. Eu não tinha dor de cabeça, tá? Então, a simulação que eu fiz, na verdade, na época eu cruzei ela com o macho que a gente vai conversar aqui. E a ninhada realmente produziu aquilo que eu achava que ia produzir de defeito, né? Por causa da característica dos dois. Mas então vamos lá. Ela é a Luísa Brunet, tá? O nome de pedigree dela é Brunet da Lanora. A data de nascimento dela não tá certa, eu não tive tempo de pegar o pedigree dela para colocar a data de nascimento certo dela. Hoje essa cachorra já tá com 6 anos, 6 para 7 anos. Ela chegou para mim com 3 meses, bem novinha. Ela teve um crescimento super adequado, super normalzinho. O primeiro cio dela foi aos 10 meses e aqui a gente está colocando que a gente pulou o primeiro cio e foi cruzar ela no segundo cio. Então ela estava prestes a entrar no cio e a gente ia escolher um macho para ela. Bom, então primeiro a gente vai avaliar a fêmea em questão, o que ela tem que ser mudado e o que ela tem que ser mantido. Para depois eu buscar nas opções de machos que eu tenho o que vai melhor se encaixar, tá? Então, por exemplo, a condrodistrofia e a doença do disco intervertebral, eu realmente, os exames de DNA, a gente tem que fazer nos bulldogs franceses, tá, gente? A mielopatia degenerativa também. A condrodistrofia, tem trabalhos que falam que a incidência está aumentando cada vez mais, então é muito importante começar a fazer nos bulldogs, tá? É aquela mesma doença do nanismo do Bully e etc, tá? Essa doença hereditária, na aula de doença hereditária eu tô falando bem sobre ela lá, tá? São 2 locos gênicos que causam ela, tá? A associação do que cada um tem vai ser como vai ser o problema, como o problema vai acontecer no animal. Porque as duas são autossômicas dominantes, né? Então vamos lembrar de uma doença dominante? Uma doença dominante é aquela que ela não tem penetrância completa, né? Então a gente tem graus variados da apresentação, do acometimento dessa doença, tá? Que o animal de ter só um alelo dominante, ele já vai apresentar alguma alteração desse problema. Mas normalmente são alterações mais leves. No caso da condrodistrofia, são 2 locos gênicos, é o CDPA e o CDDY, tá? E os 2 são dominantes. Então, por exemplo, se eu tenho um animal que tem um alelo dominante no CDPA, ele tem, assim, alterações bem discretas. A gente praticamente não vê alterações de saúde nele. Se ele já tem uma do CDPA e uma do CDDI, aí já vai aumentando a gravidade da doença, principalmente quando tem combinado dominante em um de cada alelo, tá? E aí, se ele tem 2 alelos, por exemplo, 2 CDPAs e um CDDY, aí já é mais dominante. Por isso que também a condrodistrofia e a doença do disco intervertebral são elas que causam também o nanismo, tá? Elas que impedem o animal de crescer, elas que não deixam esse animal crescer. E aí, o que acontece muitas vezes? Por exemplo, eu tenho um animal que ele tem um alelo dominante no CDPA e um no CDDY. Você não vai ver alterações tão graves como a gente vê, por exemplo, em alguns bullies que são todos tortos, né? Mas você vê realmente que é um animal que tem dificuldade de crescimento, que não desenvolve, a cabeça quando é filhote é desproporcional, né? Então são animais que ficam menores. Aí, por exemplo, eu pego um cachorro que tem esse nanismo. Quando adulto ele vai ficar só menor do que os outros cães,
né? Mas não vai ter tantas alterações de saúde. E cruzo ele com outro animal que também é anão, por exemplo, nem sempre os filhotes vão ser anões, entendeu? Porque é dominante. Então pode sair ainda o filhote NN e tudo mais, que não vai ser anão. Por isso que acontece muito de cruzamento de 2 bullies anões, sair um que não é anão, tá? Saírem muitos que são grandões. E a mielopatia degenerativa é uma doença recessiva. Então, por exemplo, para o animal não ter a doença, para o animal ter a doença, ele tem que ser homozigoto recessivo. Ele tem que ser DM-DM. Se ele for NNN, ele não tem a doença e ele não vai transmitir a doença. Ele nunca vai transmitir a doença. Se ele for DM-EN, ele não vai ter a doença, mas ele pode ter filhos que tenham a doença se ele cruzar com outro animal que também é portador, tá? Então eu coloquei isso, eu coloquei uma doença dominante e uma doença recessiva para vocês verem como a gente estuda o cruzamento de cada uma. Então, a suposição é que no caso dessa fêmea, ela tem um alelo dominante no CDPA, certo? Então, apesar dela não ter sinais da doença, ela não ter um agravamento dessa doença, ela tem um alelo dominante. Então, a gente vai ter que estudar muito bem o cruzamento. O ideal é cruzar ela somente com machos recessivos, porque se eu cruzo ela com macho NN, NN nos 2 alelos, o máximo que vai acontecer é um filhote que tenha a mesma situação que ela. Um filhote que também seja NCDPA, NN, ou seja, é um filhote que vai ter o alelo dominante, mas não vai ter uma casuística grave dessa doença. Se eu já cruzo com um macho, que ele é NN no CDPA, ou NN no CDPA, mas é NCDDY, pronto. Aí já pode acontecer do filhote sair CDPA, CDDY, que vai ser uma gravidade maior. Então, no caso dessa fêmea, como ela tem um alelo dominante da condrodistrofia no alelo CDPA, eu tenho que cruzar ela com machos que sejam recessivos nos 2 alelos, certo? E a mielopatia, ela é recessiva. Então, eu posso cruzar ela tanto com machos recessivos, quanto com machos heterozigotos, DM e N. Por quê? Se eu cruzo um macho que é DM e N com ela, mesmo que ele passe o DM, ela sempre vai passar um N. Então, esse animal nunca vai ter mielopatia, tá? Então, o macho eu posso cruzar ela sem problema nenhum com qualquer macho, mesmo sendo portador da mielopatia. Bom, além disso, essa questão aqui realmente eu fazia nos meus animais, por causa do controle da hemivértebra, que eu tive problema uma vez com um filhote que eu vendi, uma filhota que eu vendi, ela teve paralisia de membro posterior, foi quando eu comecei a estudar mais sobre hemivértebra, e eu fiz o controle radiográfico em todos os meus animais, tá? Então, assim, na aula de doença hereditária também eu explico sobre hemivértebra, se alguém tiver mais dúvida eu tenho trabalhos também sobre isso. A gente não tem ainda exames de DNA, para identificar o que causa essa malformação na vértebra. A gente só tem os exames de radiografia, onde vão mostrar para a gente quais são as vértebras acometidas. E a gente ainda não tem trabalhos que falem a graduação dessa doença. Então, por exemplo, na displasia coxofemoral, a gente tem lá grau A, B, C, D, né? Aí a gente tem a graduação, a gente estuda fácil os cruzamentos. Na hemivértebra, a gente ainda não tem. Só que o que acontece? Quando o animal ele tem hemivértebras, que são essas vértebras mal formadas na região lombar, é muito maior a propensão desse animal ter lesão medular, dele ter lesões na coluna que vão causar dores, problemas e até paralisia de membro posterior. Quando essas vértebras mal formadas são na região torácica, como esses animais eles têm uma estabilidade melhor da coluna ali, a casuística de animais que apresentem problemas por causa disso é menor, quando existem no máximo 2 vértebras acometidas. Se o animal tiver mais de 2 vértebras torácicas acometidas, ele também já tem uma propensão muito maior a desenvolver lesão medular e problemas de coluna decorrente da hemivértebra, tá? Então, quando a gente radiografa os nossos animais, a melhor forma de fazer o trabalho é o seguinte: os machos ou não terem vértebras acometidas, ou terem no máximo uma vértebra torácica acometida. Por quê? Porque como a incidência do problema é muito comum em Bulldog francês, é muito alta, o controle é feito muito pouco ainda, a gente, tendo um macho que tenha muito pouco acometimento, a gente consegue cruzar ele com a maior parte das fêmeas, tá? Então, como essa fêmea, ela tinha realmente 2 vértebras torácicas acometidas, obrigatoriamente eu tinha que cruzar com um macho que tivesse ou uma ou nenhuma vértebra acometida, tá? E aí, é muito importante também no caso dos machos, por mais que eles tenham a radiografia limpa, vocês anotarem se caso ele produza um filhote que tenha hemivértebra, tá?
E os outros dois problemas que a gente tem, muito comuns de fundo hereditário no Bulldog, é a síndrome aérea e a atopia. A atopia, eu tive problema também, tirei todos os meus cães atópicos da reprodução na época, mas por mais que os meus cães não tivessem atopia, quando eles produziam filhos que tinham atopia, eu anotava também e eu estudava melhor eu modificava os cruzamentos para ver se voltava a aparecer, tá? Então, a atopia também, o controle é assim. Não tem animais atópicos no plantel. Os seus animais não são atópicos? Ótimo. Se algum cruzamento você souber de algum filhote que você vendeu ou que mesmo ficou para você que desenvolveu atopia, busca na linhagem, anota na ficha e veja melhor. Não repete o cruzamento e veja se aparece novamente naquele pai ou naquela mãe. A síndrome aérea. A síndrome aérea é muito difícil porque todos os braquicefálicos vão ter pelo menos estenose de narina e prolongamento de palato. Tá? Isso não tem jeito, todos eles vão ter. A gente tem que procurar animais que tenham a maior abertura possível de narina, que não tenham a narina muito fechada, que não ronquem muito, que não tenham um palato muito grande, tá? Mas principalmente que não tenham alterações graves em traqueia. Por quê? Porque a hipoplasia e o colapso de traqueia são os que mais agravam os problemas da síndrome aérea. Tá? Então, a gente sempre tem que fazer o controle radiográfico também desses animais para ver a traqueia, né? Uma radiografia quando ele for adulto já é suficiente. E se a traqueia for muito estenosada, for muito fina, é complicado, porque cada vez os filhotes vão tendo a casuística mais grave. Então, no caso dessa fêmea, isso eu não tinha que falar dos cachorros do Vitor, né? A síndrome aérea deles era bem leve. Meus animais, acho que foi 1 ou 2 casos que eu tive que tinha traqueia hipoplásica que vieram dele, tá? A estenose e prolongamento de palato não tem jeito. Mas mesmo assim, são cães que vivem super bem e não tem comprometimento de síndrome aérea, tá? Já tive filhotes com casuística um pouco mais grave? Sim, já tive, tá? Bom, então entendendo o que eu vou ter que procurar de macho para cruzar com ela, para diminuir a incidência de problemas de saúde, como eu quero produzir animais para pet e para ver se eu consigo segurar uma matriz para mim, eu vou pensar em genética de cores. O mercado pede exóticos, né? Então aí a gente vai lá na aula de genética de cor e monta o genótipo. Tá? No caso dessa fêmea, eu não vou montar tudo de novo. Eu já tinha o genótipo dela, não tinha exame de DNA de cores, mas eu tinha dos pais, né? A foto dos pais, tudo certinho. Então, o que essa fêmea é? Ela é uma tigrada, tá? Ela é uma tigrada bem clara, o rajado dela é bem aparente, né? Então, ela tem bem pouca melanina, mas ela é uma tigrada. E aí, ela, nessa linhagem do Vitor, não tinha TAM, não tinha agut, não tinha nada disso, tá? Então, os cães são AY. E no locus K é KBR casinho. Por que ela é KBR casinho? Porque ela era filha de uma fêmea creme, tá? Só que essa fêmea creme, o Vitor tinha feito exame de DNA e sabia que ela era casinho. Tá? Então, como a mãe dela era creme, casinho, a mãe dela passava um casinho. E aí, ela era KBR casinho. Ou seja, ela é tigrada, porque o KBR domina, mas ela tem um casinho, pode produzir fulvos. Tanto que ela me produziu muitos fulvos, tá? Ela é AY. A extensão de máscara dela é difícil de identificar no tigrado, mas não é uma extensão de máscara muito extensa, tá? Ela tem mancha branca no peito e ela sempre me produzia filhos brancos, filhos paides, tá? E o pai, a mãe não dava para ver porque a mãe era creme, mas o pai também tinha essa mancha branca no peito. Então essa fêmea, ela tem um S dominante, porque ela é a maior parte pigmentada, mas ela porta o alelo do paide, do SP, tá? Ela não porta chocolate, ela é preta e não porta chocolate, mas o pai dela é azul, de tigrado. Então, ela é preta, portadora de azul, tá? Ela é desinho. E como eu havia dito, a mãe dela é creme. Então, se a mãe dela é creme, ela não é creme, porque ela é tigrada, né? Ela é cesão, mas ela porta o CH do creme, tá? A feomelanina dela, apesar de na foto parecer que tá escura, não é tão escura. É uma feomelanina intermediária, tá? Até porque eu tinha um macho do Vitor, vai aparecer foto dele aqui, que a feomelanina era muito escura. Então, ele é isão. No caso, ela é isão, tá? Não é Merle. Locus G, pelo longo, a gente não vê. E o Locus T, como ela tem pouco branco, a gente também não consegue identificar, tá? Bom, o que então eu consigo com ela? O que eu tenho que buscar num macho, então, para cruzar com ela? Para buscar cores que sejam mais vendáveis, né? Ela não produz chocolate. Então, não me adianta querer um macho chocolate ou portador de chocolate, que não vai me adiantar nada. Mas ela me produz azul. Então, eu tenho que procurar um macho que produza a maior porcentagem possível de filhos que sejam azuis.
No mercado pet para Bulldog francês exótico, o azul fawn, né, o azul com fulvo, depois eu até mostro uma foto, não é muito valorizado. Prefere-se o azul com tigrado, porque fica aquele cinza mais bonito, aquele cinza mais aparente, tá? Então, buscar aumentar também a proporção de animais que sejam tigrados para 20 graus de azul. E ela produz creme. E também creme também é uma cor vendável. E a gente não pode esquecer que o creme com azul fica aquele animal com pelo amarelo bem clarinho e a trufa cinza. Que também é uma cor bem interessante de venda. Então, se eu conseguisse um macho que produzisse também o creme, também seria interessante. Mas pelo menos azul com uma maior proporção de tigrado, certo? Tá. Então, eu já sei que eu tenho que procurar num macho de genética de cor, que ele vai me aumentar essa proporção de animais que tenham um valor melhor de mercado, tá? E no fenótipo? O que eu vou procurar melhorar ou piorar? Porque apesar de ser para companhia, eu também quero ver se eu consigo segurar uma fêmea para reprodução. Então, eu também tenho que trabalhar fenótipo, tenho que ver os defeitos dela, tentar melhorar na ninhada, para ir cada geração melhorando mais, né? E também a questão de comportamento materno que eu coloquei para vocês, tá? Bom, visualmente, isso é verdade. A Luísa é uma fêmea dominante, tá? Mas ela não é uma dominante que ela caça briga. Ela é na dela. Ela não nega uma briga, não. Se alguém vem e tenta disputar a dominância com ela, tenta tomar o lugar dela, ela entra na briga pra valer, tá? E ela sempre ganha. Mas ela não é de procurar briga, ela não caça encrenca. Ela é na dela, né? Ela tem o pote de comida dela, ela come no pote dela. Ela não é de encher os pacos de ninguém. E eu gosto disso, porque o bulldog muito submisso também é ruim, tá? Mas tem bulldog que mesmo sendo dominante, ele busca encrenca o dia inteiro. E eu tenho pavor desse tipo de comportamento. Eu tenho uma fêmea ainda chica, que ela é assim, tá? Só que ela também quer disputar a dominância, né? Principalmente com a Luísa. Mas ela caça a briga o dia inteiro, é insuportável, tá? E a questão de medidas, né? A altura de cernelha dela me agrada, a altura dela. Ela não é uma cadela alta. Só que ela é uma cadela comprida, tá? Ela é desproporcional. Ela realmente, a altura dela não tem nada a ver com o comprimento. Então, se eu fosse fazer um trabalho de melhoramento genético hoje com ela, para realmente mudar esse fenótipo, eu trabalharia para manter a altura de cernelha e para mudar a relação da altura-comprimento, para ver se esses cachorros ficam mais curtos, tá? E a segunda questão é posição de orelhas. Eu não gosto das orelhas deles. São orelhas mal posicionadas, são orelhas grandes, tá? E comportamento materno também. As cachorras do Victor, o comportamento materno também, porque são muito mimadas, o Victor nunca deixa cuidar dos filhotes, mas as minhas cadelas também têm comportamento materno muito, assim, de médio para ruim, tá? Muito difícil uma cadela que tem um bom comportamento materno. Então, até foi por isso que foi uma das características que eu mais busquei estudar para fazer avaliação e melhoria nessa questão de genética, tá? Então, lembrando, as medidas, eu passei para vocês as imagens de como vocês vão fazer as medidas, tá? E como eu tenho essas duas características nela, uma que eu quero manter e outra que eu quero mudar, o que a gente vai medir? Então, por exemplo, a gente vai medir a altura de cernelha, que é o que eu quero manter. Então, é bem simples. Eu vou pegar uma fita métrica, uma régua, e eu vou medir a altura da pata até a cernelha dela. Essa altura é a altura de cernelha dela. A relação de altura-comprimento, eu vou fazer a medida da onde eu fiz a medida de cernelha, da onde acabou a fita métrica aqui, até a base da cauda. Tá? Eu não vou medir continuação de rabo, se for cão que tenha rabo, nada disso. Até a base da cauda. Esse é o comprimento do animal, tá? Relação altura, comprimento. Tem raças que pedem animais proporcionais, tem animais que tem que ser mais compridos, aí depende da raça que você vai trabalhar. O bulldog francês não é um animal totalmente quadrado, ele não é um animal mesma medida de altura e mesma altura de comprimento, mas eu não lembro no padrão como que fala, mas tem que ser bem próximo, tá? As minhas cadelas são compridas, elas realmente são muito compridas. Então, o que acontece? Para a gente ter esse dado, a gente vai medir a altura e o comprimento e a gente vai dividir a altura pelo comprimento. Então, por exemplo, se a altura dela foi 27, o comprimento foi 35, eu vou dividir 27 por 35. E eu vou ter um número tipo 0,50, 0,60, 0,70. Tá? É esse número que a gente vai precisar buscar e fazer as contas estatísticas. Então, é assim. Na raça Bulldog francês, o padrão fala que os machos têm que ter de 27 a 35 centímetros de altura e as fêmeas têm que ter de 24 a 32, tá? Tolerância de 1 centímetro a mais ou a menos. Ela se encaixa dentro do padrão de altura de cernelha da raça. Por isso também que eu quero manter essa característica. Então, eu vou buscar machos que também tenham uma média familiar próxima,
tá? Então, lembrando, se ela tem 24, 25, 26, ela tem 3 centímetros a mais do que o limite mínimo da raça. Os machos vão ter que ter em torno de 30 centímetros. 30, 31 centímetros. 3 centímetros a mais também, tá? Do limite mínimo da raça. E eles têm que estar próximo à média familiar e com desvio padrão pequeno, para que essa ninhada seja homogênea, para que a maior parte dos filhotes tenha a mesma média de altura de cernilha, porque eu quero manter essa característica, tá? Agora, o que eu quero mudar? Eu quero mudar a relação. Inclusive, quando a gente quer fazer isso, a gente tem que trabalhar essas duas coisas separadas, a altura e a altura dividida pelo comprimento. Por quê? Se eu não manter a característica da altura, imagina se eu pego um macho que diminui mais ainda a altura de cernilha desses animais. Não adianta eu diminuir o comprimento, porque aí ele vai continuar comprido, entenderam? Então, quando a gente vai trabalhar a relação altura-comprimento, é muito importante a gente buscar animais que mantenham a altura, mas que diminuam, que aumentem a relação altura-comprimento. Quando você fizer essa divisão, quanto mais próximo de 1 der essa relação, mais quadradinho vai ser esse animal. Melhor vai ser esse padrão, vai ser o objetivo que eu quero, tá? Então, por exemplo, o dela foi 0,77. É uma relação mais próxima de meio, né? Então, é uma cadela que tem altura menor do que relação ao comprimento. Se eu pego um animal que tem a mesma altura, mas menor comprimento, quando eu fizer essa divisão, ela vai dar mais próximo de 1. Vai dar, por exemplo, 0,87. Então, vai ser um animal que, apesar de não ser o mesmo, nunca vai ser 1, né? Ele vai ser mais quadradinho, mais compacto, tá? Ele não vai ser aquele animal mais esguichado, mais comprido. Então, é isso que eu quero. Eu quero animais que tenham uma relação de altura-comprimento mais próximo de 1. Certo? Porque aí ele vai, a gente vai poder ver se ele vai realmente conseguir melhorar essa característica na ninhada, que eu não gosto dessa fêmea, tá? Bom, e aí, para eu ter um macho que consiga mudar essa característica na Luísa, na ninhada da Luísa, eu preciso que esse macho seja o contrário do que eu quero manter. Ele precisa estar num dos extremos da família dele. Ele precisa ter um bom diferencial de seleção, ele precisa ter poder de conseguir mudar essa característica. Então, para isso, a gente precisa fazer nos machos aquelas questões de estatística, tá? Só que não adianta nada a gente fazer nos machos se a gente também não tiver pelo menos uma ideia do que essa fêmea me pode produzir, né? Então, a gente vai conseguir o que a gente puder de dado, principalmente genealógico das fêmeas. Se é uma fêmea que já tem ninhada e eu conseguir também dos filhos dela, não pode ser, por exemplo, ela teve uma ninhada só, de um macho só. Não dá para usar no teste de progênio. Por quê? Porque é ninhada de uma mesma fêmea com o mesmo macho. Então não vai dar diferença. É muito do acasalamento. Então, para usar fêmeas, para fazer teste, uma ideia de progênio, do que ela pode produzir de progênio, ela precisa já ter pelo menos 2, 3 ninhadas com machos diferentes, tá? 2 machos ainda também não é válido. Só quando ela tem mais de 3 ninhadas com machos diferentes, a gente pode pegar os filhos para usar como dados. Então, basicamente, fêmea, a gente sempre vai ter só os dados individuais e genealógicos, né? E aí a gente vai fazer aquelas contas estatísticas. Então, todas simulações, tá? Eu não tenho os dados da árvore genealógica da Luísa. Vamos lá. A Luísa, ela tem 27 centímetros de cernilha, tá? Buscando na árvore genealógica dela todos os dados, obteve-se que a média da árvore genealógica dela é 29,29. E o desvio padrão dela é 1,86. Tá? O que é importante eu avaliar nisso daqui? Primeira coisa, ela está abaixo da média familiar. Ela está até um pouco distante, porque se você pegar o desvio padrão e tirar a média e tirar do desvio padrão, vai dar uma diferença, vai quase chegar na altura dela. Tá? Então, ela tem uma diferença grande. Ela não está dentro da média familiar, ela está dentro de um dos extremos. Tá? Então, a tendência dela é produzir filhotes que diminuam um pouco o tamanho. E eu não quero, eu quero manter. Então, eu tenho que procurar machos que tenham uma média familiar lá em torno de 27, 30, em torno de 30 machos, né? Em torno de 30 centímetros de cernelha e que estejam na média familiar para produzir filhotes dentro dessa média. Tá? Com relação à altura e comprimento, que é a relação que a gente falou de ser comprido, de ser etc., a média da família dela deu 0,77. E o desvio padrão 0,03. Ou seja, ela está dentro da média familiar. E aí complica a nossa vida também. Porque se ela está dentro da média familiar, um desvio padrão pequeno,
né? Ela sempre vai produzir filhos com a mesma característica que ela, tá? Então a gente precisa de um macho que realmente tenha um poder de mudança, que seja um macho que esteja em um dos extremos, que tenha essa característica, essa relação bem próxima de um, e que esteja dentro de um dos extremos da família para conseguir mudar um pouco essa característica na ninhada da Luísa, tá? Com relação às características visuais, são as características que a gente não pode medir, altura e tudo mais, a gente pode fazer de duas formas. Ou somente visual, um trabalho visual, tá? De acordo com o que o padrão pede, ou de acordo com notas. Então, eu coloquei um exemplo de cada, tá? E a mesma coisa, quando eu quero manter um macho que tem a mesma característica. Quando eu quero mudanças, eu vou avaliar machos que estejam num dos extremos, tá? Então, lembra que eu talvez queira selecionar uma fêmea para matriz? E eu reclamo do comportamento materno? Então, existe um testezinho onde a gente avalia os comportamentos maternos que são herdados, como movimentação na ninhada, questão de como elas limpam a ninhada, interação social, se ela fica bastante tempo na ninhada, né? Tudo isso daqui, eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês verem que são características muito importantes para uma mãe, para uma boa mãe, tá? Então, a gente faz assim, a gente vai dar uma nota de 1 a 3 para cada quesito desse aqui. 1 é muito ruim, 2 é intermediário e 3 é muito bom. E aí, você vai somar todos, tá? Então, vai dar uma nota de 13 até 39, né? Então, lembrando que 13 é a nota mínima e 39 é a nota máxima. Na nossa simulação, a Luísa nunca criou, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não tenho o dado dela, de como ela é como mãe, mas eu vou tentar buscar na árvore genealógica dela. Como que são essas fêmeas na árvore genealógica dela? Elas são boas mães ou não são? E a média familiar deu 20. Um desvio padrão de 2,16. Então, é uma média baixa, tá? Então, são fêmeas de linhagem onde elas têm o comportamento materno ruim, né? De médio a ruim. Então, eu vou ter que procurar o quê? Eu quero mudar. Já que a linhagem dela é de um comportamento médio ruim, eu vou procurar machos que tenham mães, irmãs, né? Quando a gente vai estudar comportamento materno, a gente sempre vai estudar só as fêmeas, buscar nota só das fêmeas. Mães, avós, bisavós, irmãs, tá? Sempre assim, sempre para trás, né? Ou colateral. Não tem problema ser meia-irmã, mas tem que ser pelo menos meia-irmã, ok? Tias também vale, sobrinhas já não, já é mais distante. Mas tia, mãe, avó, tudo isso você pode buscar. Bom, então a média familiar é baixa, então eu tenho que procurar num macho alguém que tenha na árvore genealógica características, uma nota melhor, tá? E a questão da orelha, que foi o que eu falei pra vocês que eu não gosto nessa linhagem, tá? Pode-se fazer angulação? Pode, mas é uma medida super chata de tirar, tá? Então, o que normalmente você pode fazer? Você pode só fazer uma avaliação visual. Qual que é o defeito da orelha dessa cachorra? Primeiro, quando você olha no padrão, que pede uma angulação de 25 graus e tal, você vê que a orelha dela é aberta. A orelha dela é uma para cada lado, tá? Isso já é um defeito que eu não gosto. Eu gosto quando as orelhas são bem de pezinhas. E a orelha é comprida. A orelha desses cães era tão comprida que quando eles eram filhotes, começava a levantar a orelha, a ponta virava para trás, sabe? Eles têm mesmo essa característica de orelha muito comprida, parece coelhinho. Tá? Então, teria que procurar um macho que tivesse a orelha menor e que tivesse essa angulação de orelha melhor, tá? Dá para fazer medida? Dá. Mas eu quero colocar um exemplo como se a gente fosse fazer só visual, tá? Para ver que também dá para fazer nessas características de fenótipo que são mais difíceis de serem medidas, tá? Alguma dúvida até aqui? Então, eu vou falar um pouquinho das opções que eu simulei aqui, tá? De machos. E aí, nas próximas aulas, a gente vai avaliando as fichas ou técnicas desses machos e estudando os cruzamentos. Como que a gente vai fazer a comparação? Porque não adianta só olhar a ficha, e tal. É importante você colocar no papel e fazer comparação, para saber realmente qual macho teria uma maior vantagem ou menor, tá? Então, no caso aqui, são 3 machos que eu tive. Esses 3 machos já morreram, tá? Na verdade, a real história. Esse macho foi o primeiro que eu comprei do Vitor. Foi o Michael, era um macho Blue Gene. E esse cachorro é filho dele, tá? Eu comprei o Michael e comprei uma outra fêmea do Vitor. E aí, esse casal eu cruzei e veio o Kit, tá? Mas aqui na história eu não tô colocando como se fosse filho dele, não. Só pra fazer como se fossem animais totalmente de linhagem diferente pra vocês verem. E o Zé Maia foi um cachorro que eu comprei posteriormente dele também.
Agora os nomes é verdade. Eu adorava dar nome de... Eu tive Michê, eu tive Dom Juan, eu dava nome... Esses artistas que tá na moda de pegador, eu dava o nome deles. O único que não tinha nome esse era o Michael, porque o de pedigree dele era The King of Pop. Aí eu falei, não, o rei do pop é o Michael Jackson, então ele vai ter que chamar Michael. E o do Kit é por causa do príncipe da Cinderela. Eu sempre buscava alguma coisa assim. Mas então vamos lá. Eu tenho que avaliar a ficha desses machos, principalmente questão de doença hereditária. É o que vai mais me fazer diferença na hora de escolher o macho. Por causa daquela questão da hemivértebra, da síndrome aérea e porque eu quero produzir animais para pet, para companhia, né? E uma possível reprodutora. Depois eu vou para a questão de genética de cor, que é importante para venda de mercado. Qual é desses machos que me produziria melhor uma questão de cores, tá? E também, a terceiro ponto, o fenótipo. No caso desses machos, se eles já produziram filhotes, eu posso ainda ter o teste, fazer a simulação de progênie deles, para saber ainda o que eles me produzem e incrementar mais ainda o que eles vão me produzir, tá? Então, eu coloquei como se todos eles já tivessem tido filhos. Então, por exemplo, o Zé teria 3 anos, foi adquirido de outro canil aos 5 meses, teve um crescimento ok dentro do meu canil. E aí simulei que ele tivesse tido já 11 filhotes, 6 machos e 5 fêmeas, que chegaram à vida adulta. Desses filhotes, esse ele realmente me produziu. Na verdade, ele acabou me produzindo até mais posteriormente. O Zé sempre me produzia filhotes com hipoplasia de traqueia. Ele não tinha, ele era um cão que respirava super bem, mas ele sempre trazia filhos que tinham essa questão da traqueia, tá? Então, ele já tinha me trazido 2 filhotes com síndrome aérea, mais agravada por causa da hipoplasia de traqueia, então tem que pensar muito bem nisso daí. O Michael já era um cachorro mais velho, de 5 anos, também adquirido de outro canil bem jovem. Simulei que ele tivesse tido 23 filhotes, tá? 10 fêmeas e 13 machos. E que, desses filhotes, ele também me trouxe menos casuística do que o Zé, mas ele me trouxe alguns filhotes com hipoplasia de traqueia e, inclusive, uma vez ele me trouxe um filhote com colapso de traqueia, bem grave, tá? Então, também deixa na ficha, também tem que tomar cuidado com isso daí. E o Kit, tá? O Kit com 4 anos, coloquei que ele veio de outro canil, para falar que são linhagens diferentes, senão depois a ficha não ia conseguir fazer uma comparação legal, tá? E que ele já tinha me produzido 17 filhotes, 9 fêmeas e 8 machos. E aí, isso realmente aconteceu com ele, ele tinha a pele maravilhosa, mas uma vez ele me trouxe um filhote com uma atopia bem grave, tá? E aí, como logo depois de um tempo ele morreu, eu não fiquei sabendo se era dele ou se era da mãe do filhote, tá? Que a mãe do filhote também depois eu aposentei, foi uma cadela que tinha comprado adulta e tudo mais. Então, eu não sei até hoje se essa atopia era da linhagem dele ou era da fêmea, porque ele realmente nunca teve um problema de pele. E um filhote com síndrome aérea também com hipoplasia de traqueia, tá? Então tá. Aí, basicamente, a gente tendo isso daí anotado, a gente vai avaliar as especificidades de cada ficha, tá? Vamos avaliar primeiro o Zé Maia. O que o Zé Maia pode nos oferecer de vantagem ou de desvantagem nesse cruzamento, tá? Primeiro, saúde. Vamos colocar que o Zé Maia fez também o exame de DNA da controdistrofia da doença intervertebral e a Luísa tinha o CDPA e o Zé tem o CDDY. Ou seja, para cruzar com questão de doença hereditária já é bem complicado. Porque como ela tem o CDPA e ele o CDDY, pode ser que esse filhote saia CDDY, CDPA. E aí eu tenho uma incidência mais grave dessa doença. Mielopatia, ele também é negativo, então já não me preocupa. Ele tem somente uma vértebra torácica cometida. Essa radiografia realmente era dele. Ele tinha realmente só uma vértebra torácica. A coluna dele, apesar dele ser um cachorro curto, a coluna dele era maravilhosa, tá? E a síndrome aérea, ele não tinha alteração, mas ele me trazia filhotes que tinham alteração, tá? Então, vértebra torácica somente uma cometida. Para hemivértebra, ele é um macho legal de ser utilizado. Então, vantagem, a mielopatia e a hemivértebra. Desvantagem, filhotes com síndrome aérea e o CDDY. Pronto. Tá aqui o primeiro ponto avaliado na ficha zootécnica do Zé. Já tem um ponto ali que tá bem desvantajoso para usar ele no caso da Luísa. Mas por ele ter um CDDY, então eu não vou poder usar ele nunca? Pode. Se você tiver uma fêmea NNNN, ele é uma ótima opção. Assim como a Luísa, eu tô procurando um macho NNNN. Entendeu? Genética de cores. Bom, vocês podem ver que ele é um macho fulvo, mas ele não é fulvo de preto, né? A trufa é cinza, o olho é claro, então ele é fulvo de azul, tá? Então ele é fulvo, ele é casinho, AY, porque nessa linhagem do Vitor também não tinha TAN, nada disso.
A máscara dele é bem restrita, era bem restrita, exão, ezinho, tá? E ele é um PIDE, um Particolor, tá? Então ele é SP, SP. Portador de chocolate, Bzão, Bzinho, mas no caso da Luísa, para mim não é vantagem, porque ela não porta chocolate, então, né, eu tenho 25% de chance, não posso nem dar garantia que os filhotes vão portar chocolate. Só que ele é azul, né? Então ele é Dzinho, Dzinho. A feomelanina dele, vocês podem ver que é intermediária, não é clara, mas também não é escura, então Izão, Izinho. E ele não tem creme na linhagem, então ele é Czão, Czão. Então, para a genética de cores da Luísa, tem uma vantagem, que ele é azul, certo? Que é o que eu quero produzir com ela. Eu quero trazer mais azul. Só que, como ele é fulvo, diminui um pouco a incidência de tigrado. Mas tá bom, tira tigrado e tira fulvo. E ele acrescenta o branco, trazendo o Pied ou Particolor, que também é procurado no mercado. Então, é legal por causa disso na genética de cor desse cachorro. Tá? Mas, mesmo assim, o legal é fazer as simulações, como eu ensinei na aula de genética de cor. Tendo o genótipo do pai e o genótipo da mãe, vai fazer os quadradinhos de Punnett de cada questão para você identificar quais são as porcentagens e os tipos de fenótipo que podem sair. Então, por exemplo, vamos começar sempre pelo locus de marcação, como eu ensinei. K-A-E. Ela é tigrada, ele fulvo. KBR, casinho, casinho, casinho. Fazendo a simulação, cada filhote tem 50% de chance de ser tigrado, KBR, casinho, e 50% de chance de ser fulvo. Legal, me traz as duas coisas que eu quero, fulvo e tigrado. Né? A Y 100%, e a extensão de máscara, como a dela a gente não definiu, a gente não consegue ver por causa do tigrado, a gente sabe que eles podem vir com, ele é exão, ezinho, ela tem pelo menos um exão, né? Então, podem vir animais exão, exão, que é aquela extensão de máscara um pouco maior, e podem vir com a extensão de máscara mais restrita, como a dele, tá? Então, legal, já sei a extensão de máscara e sei que podem vir fulvos e tigrados. O branco, ela é sólida, mas porta um Particolor, porta Pied. E ele é Pied. Então, fazendo o quadrado de Punnett, eu tenho 50% de chance de cada filhote de sair sólido com branco residual, que nem ela, com a mancha branca no peito, ou até irlandês, né, porque às vezes estende um pouco, que é aquele da coleira branca. Ou então SP-SP, que é branco até o pai, igual o pai, né, com manchas brancas, com manchas pigmentadas nas costas, mas boa parte do corpo despigmentado. Lembrando que o locus S é de adição e subtração, né? Quanto mais branco tem, mais branco vai vir. E o locus T a gente não identificou. Tá? Então, o que poderia vir de marcação desses filhotes? Pode vir tigrado, pode vir fulvo, né? Pode vir com máscara normal ou com máscara restrita. Tá legal, tá dentro do que eu quero. Na questão da despigmentação, pode vir sólido com branco, irlandês e Pied. Legal, eu não quero super branco. Nunca quis super branco, não gosto, tá? Então eu evitava animais que tivessem uma porcentagem muito grande de despigmentação. A questão do chicken, o Zé não tinha, tá? Mas a Luísa depois ela me trazia filhotes com chicken. No bulldog francês de exposição não é legal. Eles não querem aquelas manchinhas no pelo, tá? Mas nos exóticos não tem tanto problema isso daí, não. Bom, então eu já sei o que tem de marcação, tá dentro do que eu espero. E tonalidade? Bom, ele é portador de chocolate, tá? Ah, aqui tá errado essa quadrada de Punnett, tá? Depois eu vou corrigir. Então, ele é portador de chocolate. Então, tem 25% de chance de ser Bzão, 50% de chance de ser heterozigoto e 25% de chance de ser... Não, tá certo. Tá certinho, gente. Ela é homozigota dominante e ele é heterozigoto no locus B. Então, fazendo o cruzamento, cada filhote tem 50% de chance de ser preto e nem portar chocolate. E 50% de chance de ser portador de chocolate. Ou seja, eu não tenho como garantir que esses filhotes irão portar chocolate sem um teste de DNA. Tá? Então, para mim, o locus B não é vantagem. O locus D, ela é portadora, ela é heterozigota, Dzão, Dzinho. Ele é azul, ele é recessivo. Né? Então, cada filhote tem 50% de chance de ser portador de azul ou 50% de chance de ser azul. Então, todos os filhotes da Luísa com o Zé ou seriam pretos portadores de azul ou seriam azuis. É legal, é o que eu quero também. Com relação ao locus G, pelo longo a gente não avalia. E o locus I, né? Ela é heterozigota e ele também. Então, os filhotes podem ter os 3 tons de feomelanina, da mais escura à mais clara. Tá?
E no creme, Merle não tem, nenhum é Merle, tá? Mas o creme, ela porta creme. E se pudesse, eu queria tirar porque no mercado tem valor. Mas ele não porta. Então, a mesma coisa que o chocolate. Todos os filhotes vão ser normais, não vão ser cremes. Mas cada filhote tem 50% de chance de portar creme. Então, só o exame de DNA para me mostrar se esse animal pode ou não portar creme. Certo? Bom, e aí então, o que a gente teria de possibilidade de fenótipo? No locus B, pode ser preto, portador de chocolate ou não. Então, não dá para dar garantia. No locus D, ou vai ser azul ou vai ser preto portador de azul. Legal. Feomelanina de 3 tonalidades. Não vai nascer creme, mas pode nascer portador de creme. Tá? Então, até que se encaixa dentro do que eu espero. Mas a gente ainda vai comparar para saber dos outros machos qual que seria melhor. Tá? É só basicamente saber o que os dois poderiam produzir e ir anotando para poder fazer as comparações futuras. Bom, aí, como o Zé já teve filhos, e agora a gente vai avaliar o fenótipo dele, tá? A gente pode fazer a avaliação individual, genealógica e de progênie, que vai nos dar um dado muito melhor, muito mais confiável do que ele vai conseguir mudar ou não junto com a Luísa. Tá? Então, eu vou ter que ter aqueles mesmos dados que eu busquei na Luísa, eu vou buscar na ficha dele. A altura de cernelha do Zé é 31 centímetros. Tá legal, né? Para macho também, no mínimo, para mais era 30 centímetros, tá dentro do esperado. E dividindo a altura com o comprimento, até na foto vocês puderam ver que essa era uma característica dele mesmo. Ele era um cachorro muito compacto, muito curtinho, eu gostava disso na estrutura dele, tá? A relação altura-comprimento, 0,91. O dado não é real, mas o fenótipo é, tá? Só a medida que não é realmente a medida que era dele. Mas eu coloquei que a medida dele deu 0,91. Ou seja, é uma medida bem próximo de 1. Lembra? Quanto mais próximo de 1, mais quadradinho é esse animal. E é o que eu quero para a Luísa. Então, a altura de cernelha está dentro do esperado e a relação altura-comprimento também. Mas a gente ainda tem que avaliar a genética, né? Então, a altura, eu tenho que ver se o Zé está próximo da média familiar dele, se o desvio padrão é pequeno, para ver se essa ninhada vai ter pouca essa ninhada vai ser mais homogênea, né? E preciso ver se ele tem capacidade realmente de mudar essa relação comprimento dos filhotes da Luísa, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a árvore genealógica do Zé. Avaliando a árvore genealógica do Zé, a média familiar foi de 30,43, com um desvio padrão de 1,91, dentro do que eu espero. Ele tem 31 centímetros, está próximo da média familiar, então ele vai conseguir manter essa característica, certo? Que é o que eu quero, manter a altura de cernelha. Então, na árvore genealógica, ele se encaixa dentro do que eu quero. Na progênie, avaliando os filhos, ele já teve 11 filhos. Fiz a mesma coisa, coloquei os dados e fiz média, desvio padrão, e qual que é o filho que tem altura mínima, qual que é o filho que tem altura máxima, tá? Vendo isso, a média da família, da progênie dele é 29,64. Ou seja, manteve praticamente a mesma média familiar. Aumentou um pouquinho o desvio padrão, né? A variância dentro da família dele. Tudo bem, mas manteve a média, que é isso que eu quero, certo? Então, eu vou anotando todos esses dados. Por que eu vou precisar anotar esses dados? Para fazer aquelas continhas que a gente falou nas aulas passadas. Então, ó, a altura da fêmea, 27 centímetros, o desvio padrão da família dela, 1,86. Lembrando que, quando a gente compara árvore genealógica com árvore genealógica, tá? E eu só vou usar os dados de progênie do macho para fazer os diferenciais de seleção e as outras contas que a gente vai falar, tá? Então, altura da fêmea, desvio padrão da fêmea. Altura do macho, desvio padrão do macho, desvio padrão da progênie do macho. A média da árvore genealógica da fêmea, a média da árvore genealógica do macho e a média da árvore da progênie do macho. Coloque esses dados numa listinha. Lembrando, as fórmulas. Diferencial de seleção. Qual que é o diferencial de seleção? É o quanto esse macho foi melhor que a família dele. Se ele conseguiu ser superior à família. Então, você vai pegar o dado do macho, o número que você tem do fenótipo dele, e vai subtrair da média da família dele. Então, por exemplo, a altura do Zé é 31. A média familiar dele é 30,43. Então, o diferencial de seleção dele é 0,57, tá? Ele foi 0,57 centímetros superior à média da família.
A gente vai fazer o ganho genético. O que é o ganho genético? É o quanto ele conseguiu melhorar os filhos. Então, se o diferencial de seleção é o quanto ele foi melhor que a família dele, o ganho genético é o quanto ele melhorou os filhos dele. O quanto ele mudou os filhos. Então, você vai pegar a média dos filhos que ele já teve e vai subtrair da média dele. Então, por exemplo, a média da progênie do Zé era 29,64. Eu vou tirar menos 31, que é a média, que é a altura dele. Então, o ganho genético foi de menos 1,36 centímetros. Então, ele reduziu, em média, os filhos dele em 1,36 centímetros, tá? O negativo é válido para aumentar ou diminuir essa característica. Então, no caso, ele diminuiu a altura dos filhos dele em 1,36. Então, olha só, quando a gente avaliou só a árvore genealógica, era interessante. Agora, a gente viu que, na verdade, ele diminuiu um pouco o tamanho dos filhos dele. E para a Luísa, às vezes, isso não é tão interessante, porque lembra que se eu diminuir a altura de Cernelha, eu desproporciono mais ainda essa relação à altura dela. Tá? Então, o ganho genético é menos 1,36. E com esses dados, eu consigo saber a média de altura de Cernelha dos dois, do cruzamento dos dois. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a média do pedigree da fêmea. Qual que é a média da árvore genealógica da fêmea? 29,29. E eu vou somar com o desvio de seleção do macho, né? Que foi aquela primeira continha, que também é da árvore genealógica do macho. Então, a média da árvore genealógica da fêmea é 29,29 e o diferencial de seleção dele é positivo em 57 centímetros, não é? Então, a média dos filhos da Luísa e do Zé vai ser em torno de 29,86. Isso é legal, é a média que eu espero, não é? Então, ele vai conseguir manter a característica. Ponto positivo para o Zé. Eu vou fazer a média do desvio padrão dos dois, para saber se essa ninhada tende a ser muito díspare, vão ter filhotes muito pequenos e muito maiores, ou não. Quanto menor o desvio padrão, quanto menor a média do desvio padrão, mais homogênea é a ninhada. Então é bem simples. Eu pego a média do desvio padrão da árvore genealógica da fêmea, a média do desvio padrão da árvore genealógica do macho, somo e divido por 2. Então, a média do desvio padrão dos dois é 1,88. Esse dado só vai ter funcionalidade quando eu for comparar isso com outros machos, tá? Então, por enquanto, tá um desvio padrão razoável. Então, a ninhada não vai ser tão díspare. Vai ter uma média, vou ter a maior parte dos filhotes próximo dessa média que a gente calculou, de 29,86 centímetros, tá? Bom, aí a gente tem a outra questão da estatura, da relação altura-comprimento. E essa eu quero mudar. Eu quero melhorar isso daqui. Então, eu precisava que o Zé, ele já possui a característica do jeito que eu quero, mas eu precisava que ele fosse um extremo. Senão, ele não vai conseguir mudar a característica na geração da Luísa com ele, né? Então, eu preciso que ele esteja dentro de um dos extremos da família dele, mais próximo de um, né? E que o diferencial de seleção dele seja bom, que ele tenha esse potencial. Então, vamos lá. Vou fazer a média da árvore genealógica dele, é o primeiro passo. A média da família dele é 0,89 e o desvio padrão 0,03. E o Zé, ele tem uma medida de 0,91. Ou seja, ele se encontra perto de um extremo. Olha só, da linhagem dele, o que tem maior relação é um bisavô que tem 0,93. Está bem próximo do que o Zé tem. Então, o Zé está entre um dos extremos da família. Então, isso é legal quando eu quero mudar uma característica. Como ele já tem filhos, eu vou ver como que se ele realmente conseguiu mudar nos filhos dele essa característica. Então, eu vou lá, vou pegar a relação de altura e comprimento da quantidade de filhos dele, tá? A média de relação altura e comprimento dos filhos do Zé foi 0,90 e o desvio padrão 0,02. Ou seja, os filhos dele tiveram uma boa relação de altura e comprimento. Né? Só que será que isso foi também do cruzamento, que as mães eram boas, ou será que realmente ele mudou essa característica? E isso a gente só sabe através do diferencial de seleção, tá? Então a gente sabe pela avaliação da progênie a média dos filhos dele, mas pode ter sido porque as fêmeas já tinham uma boa relação ou não. Então, para a gente saber se realmente ele mudou essa característica, é através do diferencial de seleção e do ganho genético. Então, novamente a mesma coisa. A média do macho menos a média do pedigree do macho. 0,91 menos 0,89. Então, o diferencial de seleção dele é de 0,02. O ganho genético, ele tinha 0,90 menos 0,91, que é a média dele.
Então, menos 0,01. Ele diminuiu em 0,01 a relação altura. A média predita da ninhada, ou a média do pedigree da fêmea, menos o desvio seleção do macho. Então, eu vou saber o quanto que ele vai conseguir mudar, qual que vai ser a média de relação altura-cernelha dessa ninhada. E aí, novamente, esse dado vai ser importante para comparar com outros machos. Então, 0,77 mais o diferencial de seleção do macho. Então, a média dos filhos vai ser 0,79. É melhor que da fêmea. Subiu um pouco. Então, isso para mim é vantajoso. Para ele é vantajoso. Tá? E o desvio padrão? O desvio padrão deles é em torno de 0,03. Né? O dele então a média do desvio padrão é 0,03. Então, ele vai conseguir agregar um pouquinho essa mudança, certo? E trazer uma homogeneidade relativa até na ninhada. Bom, aí, além dessas características de fenótipo, a gente vai para aquelas visuais, que a gente não consegue medir, tá? Então, vamos lá. O macho não tem característica de comportamento materno, mas eu vou avaliar nas mães, avós, irmãs e tudo mais. A média familiar de comportamento materno dele, da árvore genealógica, é em torno de 26,80, tá? E o desvio padrão 4,16. Ou seja, é uma média superior até da família da Luísa. Então, é legal, tá? Como a gente não faz ganho genético, porque o macho não entra na contabilidade, então quando a gente tem uma característica específica de fêmea, comportamento materno, questão de cio, a gente só avalia as fêmeas da linhagem, né? Então, como a gente não tem o dado específico do macho em questão, a gente só faz a média, tá? A média geral das famílias e a média do desvio padrão. Então, somando a média do pedigree da fêmea e a média do pedigree do macho e dividindo por 2, eu tenho uma média do casal de 23,40. Ou seja, agregou a média da família da Luísa. E o desvio padrão de 3,16, que é o desvio padrão do macho com o da fêmea dividido por 2. Diminuiu, então eu tenho que diminuir o desvio padrão para ser mais homogêneo. Então também é vantajoso para comportamento materno, certo? E... Ué, por que a altura de cernilho... Ah, não é a altura de cernilho aqui não, tá errado o título, tá, gente? E aí, então, a gente tem uma média de comportamento materno de 23,40 e um desvio padrão médio de 3,16. Lembrando que a família da Luísa vai de 16 a 23, né? Então, vai ter notas bem baixas de comportamento materno e a do Zé tem notas um pouquinho melhor. Então, com certeza, a linhagem dele tem a agregar nessa questão de comportamento materno. E a última avaliação seria a questão de comportamento e de orelha, tá? O Zé era um cão super irritado, tá? Ele era submisso e ele tentava disputar a dominância o tempo todo. Só que o Zé era um cachorro, macho, né? Então, macho, ele não, pelo menos na minha criação toda, eu nunca tive machos com brigas muito feias. Mas ele era um macho que instigava a briga, né? Ele sempre começava e no final quem tava brigando eram as fêmeas. E eu não gostava desse comportamento dele. Como a Luísa tem um comportamento que eu quero e ele é o oposto, já não é legal o cruzamento por essa questão de comportamento, tá? E as orelhas? Bom, a Luísa tem orelhas que eu não gosto, grandes e largas, espaçadas. Ele não. Ele tinha as orelhas pequenas e bem numa posição bem bonitinha. Então, se eu fosse avaliar só visualmente, ele teria um fenótipo de orelha legal para tentar corrigir o que a Luísa me traz de problema, tá? E aí, como que a gente faz então? Aí a gente vai pegar todos esses dados que a gente avaliou do Zé, comparando com a da Luísa, e vai anotar numa ficha, tá? Eu vou chegar lá no final para mostrar só. Eu esqueci de colocar o exemplo aqui no começo. Pera aí. Deixa eu só passar rapidinho para mostrar para vocês como eu faço. Tem a avaliação dos outros 2 machos ainda, tá, gente? Para comparar. Porque o importante na escolha do macho é a comparação, para saber quem ganha em qual quesito e qual. Então, você tem que anotar separadinho cada quesito. Então, é assim que eu faço. Eu coloco da fêmea, por exemplo, doenças hereditárias. O que ela precisa? Né? O que ela tem de ruim, o que ela precisa. Tá aqui. Aí eu coloco do Zé. Então, ela tem CDPA, ele tem CDDY, é uma desvantagem. E para a vértebra torácica é legal, ele só tem uma, né? Então tá. Então aqui tá a comparação de doenças hereditárias do Zé. Eu coloco dos 3 machos juntos, né? Que depois a gente vai completar dos machos. E da fêmea aqui, pra gente sabendo quem tem melhor avaliação. Da questão de cores, o Zé me produziria pelo menos metade dos 50% de chance. Cada filhote tem 50% de chance de vir azul, mas não traz creme. Ela pode me trazer azul e creme,
tá? Então, teria vantagem aí. Ele também traz uma boa proporção de tigrado e fulvo, que é vantajoso, tá? Então, a gente sempre faz assim para comparar. E o fenótipo, a gente coloca todas as tabelinhas. Então, tabela de altura de cernelha que eu quero manter. Então, eu preciso de um desvio pequeno, né? E preciso de uma média predita melhor para manutenção dessa característica, tá? Eu preciso da altura comprimento. Eu preciso de uma média predita que subiu da média da fêmea e de um desvio padrão pequeno também. Então, a gente sempre coloca cada tabelinha específica de cada característica avaliada para ir comparando e dando notas, tá? Então, é muito importante quando for pegar as fichas e fazer a avaliação, já ir anotando numa ficha separada essas comparações, porque senão depois você vai ficar perdido. Ah, e agora? Eu lembro que o 0 era isso e o outro era aquilo. Né? Então é muito importante fazer as comparações certinhas para realmente dar uma nota, uma notificação para cada um e saber qual dos machos vai te trazer uma proporção maior dentro da ninhada daquilo que você quer, tá? Nas primeiras vezes que a gente faz, gente, como eu falei, eu tô voltando a criar agora, mas eu tô fazendo esse trabalho em outros canis. Então, as primeiras vezes que a gente vai fazer, fica lento o trabalho, fica travado assim, ó. Mas depois que a gente já pega o jeito, aí a gente, mesmo que os cachorros não sejam nossos, a gente, para quem é veterinário do grupo e for fazer esse trabalho com algum canil que vocês trabalham, mesmo os cães não sendo nossos, orienta o cliente a fazer a ficha técnica bem montada, né? Agregar foto, agregar o máximo de dados possível. E aí você nem precisa ver o animal. Só com os dados que você tem na ficha técnica você consegue fazer esse trabalho. E aí vai fazendo as comparações de casal e vai anotando, fazendo comparação de casal e anotando, para ter uma comparação mesmo, tá? Bom, acho que dá tempo. Vou falar mais do segundo macho, que é o Michael, e aí na aula que vem a gente termina o kit e as comparações, ok? Na quinta-feira. Então, o Michael seria a segunda opção de macho. Bom, vamos lá. O macho já tem 5 anos, né? Ele já teve mais filhotes, 19 filhotes, mas ele me trouxe filhotes com síndrome aérea bem mais graves. Então, vamos lá. Doença hereditária. Ele é limpo em condrodistrofia e doença do disco intervertebral. Ótimo. Perfeito para cruzar com a Luísa. Ele não tem mielopatia. Perfeito também. Só que ele tem 2 vértebras torácicas acometidas. Isso ele tinha realmente. Não, o Michael não tinha. Era o Kit que tinha 2 vértebras acometidas. O Michael não tinha. O Michael foi o primeiro cachorro que eu radiografei, que até a radiologista falou, meu Deus, eu nunca vi um bulldog fazer de coluna limpa. Era o Kit que tinha, o filho dele. Ele já tinha me trazido filhos com hemivértebra, mas o Michael tinha a coluna limpinha. Mas eu coloquei aqui que ele tinha 2 vértebras torácicas acometidas. Tá? Ou seja, já é um cruzamento um pouco mais cauteloso na questão de hemivértebra, porque ela tem e ele também. Com relação à síndrome aérea, apesar dele não ter nem estenose, dele não ter alterações de traqueia, ele tinha me trazido muitos filhos com problemas até mais graves de traqueia. Então, também é um adendo nessa questão de doença hereditária. É uma desvantagem para ele, tá? Então, questões genéticas, de doenças genéticas, super vantajoso, ao contrário do Zé. Mas, na questão das doenças de fundo hereditário, teriam esses 2 problemas aqui que podem me trazer filhotes com um agravamento desses problemas, tá? Genética de cores. Também sabia a genética de cores dele por causa do Vitor, né? Ele é um cachorro fulvo. Ele que eu falei pra vocês, olha o tom da feomelanina dele quando compara com o Zé. A feomelanina dele é muito escura. Ele era um amarelo, a foto ainda distorce um pouco. Mas pessoalmente ele tinha um vermelho muito escuro, tá? Então ele é fulvo, ele é casinho, AY, porque também não tinha na linhagem TAN, nada disso. E a máscara, vocês podem ver que é uma máscara mais extensa que a do Z. Então, o Zé era exinho, ele é exão. Apesar dele ser sólido, ele também tinha mancha branca no peito. Então, é São SP. Não portava chocolate, mas ele portava azul, tá? Porque ele era filho também de um azul com creme. Então, ele portava azul e creme. Né? Ele é fulvo, mas ele portava azul e portava creme. E no locus I, ele é homozigoto dominante, porque a feomelanina dele é bem escura. Então, vamos novamente aos cruzamentos, tá? A mesma coisa que o Zé, os 2 são fulvos, né? Então, cada filhote tem 50% de chance de ser tigrado, 50% de chance de ser fulvo. É o que eu quero. A diferença é que ele sempre vai me trazer filhos com uma extensão de máscara maior. E aí, quando a gente pensa na questão de estética de exótico, quando a gente tem um animal, por exemplo, azul e fulvo, que a máscara é muito restrita, fica feio, porque você não vê o cinza. Então, se for fulvo, melhor que tenha uma extensão de máscara, porque aí a máscara fica cinza e o cachorro fica com um fenótipo, uma cor mais bonita, tá? Depois eu mostro a diferença também até de filhotes que eu já tive. A questão do branco, como eu disse, eu nunca gostei de bulldog muito branco, tá?
E ele é vantajoso nisso daí, porque como ele também é sólido, portador só de PAID, ele vai diminuir, não vai trazer tanta animal tão despigmentado como o Zé traria, né? 25% dos filhotes serão sólidos, 50% são SP, que é daquele com a mancha branca até o irlandês, e no máximo 25% de chance de ser particolor, mas não chega nem, é no máximo o irlandês mais extenso, tá? Não chega nunca a ser um PAID que nem o... Não, chega a ser sim, SPSP. Chega a ser um PAID, mas não chega a ser um super branco, tá? Ele vai ser um animal particolor com manchas no dorso, mancha no rosto, mas não vai ser aquele super branco. Bom, então, juntando tudo isso, ele me traz a mesma proporção de tigrado e de fulvo, mas ele me traz com mais máscara, que é uma vantagem para os exóticos. E ele também não traz tanto branco, tanto PAID ou particolor. Pessoalmente, é um gosto meu, mas no mercado tem venda PAID e particolor, tá? Com relação às tonalidades, bom, ele não tem chonada de chocolate, então nenhum dos filhotes vai trazer nem portador de chocolate, é 100% preto no Locus B. E no Locus D, tanto ele quanto a Luísa são portadores de chocolate, tá? O que acontece quando eu cruzo dois portadores de chocolate? Eu tenho 25% de chance de ser preto e nem portar chocolate, então não posso dar garantia que portem azul. Aliás, azul, tá? Todos os filhotes têm 50% de chance de serem heterozigotos, então cada filhote tem 50% de chance de ser portador de azul. E cada filhote tem 25% de chance de ser azul. Ou seja, diminui um pouco a chance dos filhotes serem azuis. E o que eu queria era animais azuis, porque no mercado vende melhor. Então aí é uma desvantagem, tá? Com relação à felmelanina, bom, ele é escuro, isão, ela izinho. Então não traz felmelanina muito clara como ela traria com o Zé, mas traz a felmelanina escura e intermediária. Para o Bulldog fulvo isso não faz muita diferença, o Bulldog exótico, tá? Só se eu quisesse produzir da cor. Bom, agora, o que tem de interessante no cruzamento do Michael comparado com o do Zé? Ele é portador de creme também. Então, ele é fulvo portador de creme e ele é tigrada portadora de creme. Então, quando a gente cruza dois portadores de creme, é a mesma coisa de ser portador de azul. 25% de chance de sair um filhote creme. O restante, esse filhote pode ou não ser portador de creme. Então, também não dá para dar garantia, né? Então, nas questões das tonalidades, os filhotes vão ser pretos pelo Locus B, mas podem ser pretos portadores de azul ou azuis pelo Locus D. Tá? Então, sai preto ou azul. E pode ser portador de azul. A felmelanina só escura e média. E pode ser normal, portador de creme ou creme. Tá? Não tem Merle na linhagem. Não é Merle. Legal. Então, genética de cor tem vantagens e tem desvantagens. Então, vamos para o fenótipo. Tá? Altura de cernelha, 33 centímetros. O Michael realmente era um cachorro um pouco mais alto e ele não tinha uma relação altura-comprimento muito boa, não. Na verdade, eu acredito até que seja menor, tá? Que ele era tão comprido quanto a Luísa, a proporção do corpo dele. Mas eu coloquei aqui que a altura de cernelha dele era 33 centímetros e que a relação de altura-comprimento dele era 0,84. Então, vamos novamente para a estatística. Lembrando, altura manter e a relação diminuir. Bom, a média familiar do Michael, 31,36. Então, ele se encontra dentro de um dos extremos dessa família. Então, a tendência dele é aumentar um pouco a altura de cernelha dos filhotes. Não é bem o que eu quero para a Luísa. Mas eu tenho os filhos dele para ver como que ele passou isso daí, né? E a média dos filhos dele, da progênie, foi de 30,26, ó. Então, pode ser por causa das fêmeas, pode ser por causa dele, a gente vai descobrir nas contas, mas ele manteve na média familiar até uma altura legal, tá? Então, vamos às contas novamente. Diferencial de seleção, mesmo jeito. O diferencial de seleção dele foi de 1,64. Então, ele agregou, ele é superior à média da família dele em 1,64 centímetros, tá? Então, ele realmente é maior do que a média familiar. Mas o ganho genético dele, quando a gente faz, que é a média da progênie menos a média dele, é de diminuir. Então, na verdade, apesar dele estar num dos extremos de aumentar o tamanho da família dele, na questão da progênie dele, ele conseguiu até diminuir um pouco o tamanho dos filhotes.
Então, ele reduziu em 2,74 centímetros, em até 2,74 centímetros, a média da progênie, tá? Para a Luísa, vamos ver a média predita. Então, a gente faz o pedigree da fêmea mais o desvio de seleção. Então, a média da família, a média dos filhos da Luísa com o Michael seria de 30,93. Tá, também vou manter, né? Então, na verdade, a média de altura da predita dos filhos com o Michael ou com o Zé tá muito próxima. O que vai me diferenciar? O que vai fazer eu escolher um ou outro, né? Se fosse só esses dois machos? O desvio padrão. Quanto menor o desvio padrão, mais homogêneo, né? Menor variação de altura cernelha. Quanto maior o desvio padrão, mais heterogênea. Então, no caso desse, onde a média de altura dos dois condiz, eu vou usar o desvio padrão para fazer a diferença. Quem tiver menor desvio padrão médio é mais vantajoso, porque os filhotes vão ser mais homogêneos nessa questão, tá? Com relação à altura-comprimento, que eu também quero mudar, então ele precisaria estar no extremo da média familiar, tá? Então, a relação de altura-comprimento do Michael é 0,84 e a média familiar dele 0,84. Ou seja, ele está próximo à média familiar. Então, o potencial de mudança dele, praticamente nenhum, tá? E a média dos filhos dele manteve. Esse 0,77 está errado aqui. Então, a média familiar da progênie dele foi 0,85. Aumentou bem pouquinho, né? Então, ele não tem um potencial de mudar essa relação de altura-comprimento. Então, quando a gente faz o desvio de seleção dele, é 0. Ele não mudou em nada a média familiar dele. Isso é uma desvantagem, né? Porque ele não vai conseguir fazer essa mudança na ninhada como eu espero. O ganho genético da progênie também foi bem pequenininho, 0,01, né? Ele somou 0,01. Então, também não tem vantagens para mudar essa característica no cruzamento com a Luísa, tá? E a média da linhagem da família dos filhos da Luísa com o Michael vai ser a tendência a ter a mesma média que ela, 0,77. Ou seja, com o Michael, eu não iria conseguir mudar essa característica que eu quero, tá? Então, olha só como a gente vai comparando, tá vendo? Como a gente pode escolher. O desvio padrão foi o mesmo, e como ele já tem uma diferença muito grande nessa questão de conseguir ou não modificar o dado, o desvio padrão é só secundário, tá? Com relação a visuais, né, aos dados. Bom, o comportamento materno da família do Michael. A média do comportamento materno da família do Michael foi 30,20. Desvio padrão de 2,57. Ou seja, se eu faço a média do casal, deu 25,1 e a média do desvio padrão deu 2,36. Então, eu vou deixar anotadinho para comparar entre os machos qual foi o melhor, tá? Lembrando que a família da Luísa foi de 16 a 23, a menor nota foi 16 e a máxima foi 23, e a dele foi muito superior. Então, isso é uma vantagem, né? Ele teve uma nota mínima 26 na família dele e máxima 34. Então, para a questão de comportamento materno, seria uma vantagem. Mas aí, novamente, eu volto nos meus princípios gerais. Eu quero para pet. Se der certo, eu seguro uma fêmea para uma matriz, não é? Então, é melhor eu prefiro dar prioridade aos dados como cor, saúde e fenótipo do que comportamento materno, tá? Se não der para segurar uma fêmea, tudo bem. Bom, com relação a comportamento, né? O Michael, ele era dominante, tá? Ele era um pouco irritado, mas ele não começava as brigas, né? Ele ficava lá, se alguém se incomodasse o espaço dele, só que assim, o irritado dele não é que nem a Luísa. A Luísa, o cachorro tem que ir lá realmente provocar ela, pra ela sair de si. Ele não. Se o cachorro passava na frente dele e ele não gostava, ele já começava uma encrenquinha, tá? Mas ele era dominante, ele era na dele. Então, perante de comportamento, ele era mais vantajoso do que o Zé, que era um cachorro submisso que sempre estava instigando brigas, tá? E com relação à orelha, eu nem preciso falar, né? A orelha dele é péssima. Apesar de a orelha dele ser mais próxima, tá? Ela é muito próxima, o que também não é legal, tá? E além disso, não sei se dá pra ver na foto, mas as orelhas do Michael eram gigantescas. Tanto que até de adulto vocês podem olhar que a ponta da orelha era voltada para trás, tá? Eram eretinhas, era durinha a orelha, todos os filhotes dele levantavam a orelha muito cedo, mas as orelhas eram gigantescas, e ele passava essa característica, e a Luísa também. Eu vou mostrar a foto de 2 filhotes da Luísa, tá? Essa característica não tinha jeito, marca registrada, tá? E eu não gostava, sempre quis corrigir essa característica.
Bom, vocês se importam de continuar? Eu acho que dá tempo. Não, o branco não tem nada a ver com dermatopatia, Marina. Eu não gosto, por gosto particular e porque eu tive alguns cães pai de particolor e aconteceu de saírem cães extremamente brancos e aconteceu de sair cachorro parcialmente surdo, tá? Então eu evitava cachorro branco, pai de particolor por causa disso, tá? Bom, então vamos terminar a última ficha que eu acho que dá tempo. Vamos lá. A última ficha é do Kit, tá? Esse cachorro foi o grande amor da minha vida. Ele morreu super novo quando eu tive surto de hepatite infecciosa no meu canil. Um dia eu conto a história dele pra vocês. Até, me dói no coração até hoje olhar a foto desse cachorro. Bom, eu simulei então que esse cachorro era um macho de 4 anos, tá? Que ele tinha tido um total de 17 filhotes, 9 fêmeas e 8 machos. Dentre eles, ele realmente trouxe um filhote com atopia e filhote com síndrome aérea, tá? Mas vamos lá. Doenças hereditárias. Limpo na condrodistrofia e na mielopatia. Super vantajoso, né? Ótimo. M vértebra. Na verdade, ele tinha 2 vértebras torácicas acometidas, tá? O Michael não tinha e ele tinha 2. Mas coloquei aqui que ele tinha 1 vértebra torácica acometida. Então, ainda é um cruzamento legal para a Luísa, nessa suposição, tá? Trouxe uma quantidade menor de filhotes com síndrome aérea e com atopia. Só que ele me trouxe um filhote com atopia. Então, tem que ficar de olho. Nunca cruzar ele novamente com fêmeas que já tenham trazido filhotes com atopia ou fêmeas que tenham algum grau de atopia, tá? Então, vantagens. A mielopatia e a doença a CDPA, que é limpo, tá? E as desvantagens seriam isso. A questão da síndrome aérea e da atopia. Genética de cor. Bom, vocês podem ver que ele é um cachorro fulvo de azul, né? Ele não é fulvo de preto, como o Mike. Então, ele é casinho, AY. A extensão de máscara dele é bem mais restrita, era bem mais restrita que do Michael, tá? Exão, exinho. E ele também era sólido, só com a mancha branca no peito. Ele não portava chocolate, mas ele portava azul, tá? No caso, na real, na vida real, ele não era, eu não sabia se ele era portador de creme, tá? Porque o pai dele era portador de creme, mas dos cruzamentos dele, eu nunca fiz teste de DNA para saber se ele era portador de creme ou não. E dos cruzamentos dele, ele nunca me produziu filhotes creme. Até quando ele cruzou com a Luísa, que também era portadora de creme, que isso é um dado real. Então, eu não sei se ele era portador de creme ou não. Mas eu coloquei como se ele fosse, tá? E a feomelanina dele, vocês podem ver que comparado com a do Michael, é mais clara. Então, ele não é isão, ele é izinho na feomelanina e portador de creme, eu coloquei, tá? Então, vamos aos cruzamentos novamente. Novamente, como ele também é fulvo, cada filhote tem 50% de chance de ser tigrado e 50% de chance de ser fulvo, né? E a extensão de máscara, tá? Como ele é exãozinho, ele vai trazer filhotes com a máscara um pouco mais restrita do que o Michael. Para exótico, como a gente comentou, isso não é tão vantajoso. Mas ele também é sólido, só com a mancha branca no peito, então ele não traz tantos filhotes despigmentados quanto o Zé. Então, ele e o Michael têm essa vantagem, né? A maior parte dos filhotes vai ser sólido, irlandês, ou no máximo com uma mancha, ou com a mancha branca no peito, ou no máximo um Pied, assim, com manchas no dorso bem distribuídas, tá? Então, tigrado e fulvo com máscara normal e máscara restrita. E uma quantidade um pouco menor de branco, tá? Quando comparado com o Zé, mas com o Michael não daria muita diferença. Com relação às tonalidades, nada de chocolate, tá? Então, bezão, não, todos pretos, não portam chocolate. E com relação ao azul, ele é azul e ela portadora, né? Então, dezinho. Então, cada filhote tem 50% de chance de ser portador de azul e 50% de chance de ser azul, tá? Na feomelanina, podem vir das 3 tonalidades, escura, média e clara. E no creme, como ela e ele são portadores de creme, os filhotes podem vir normais, portadores de creme ou cremes, tá? Então, novamente, anota tudo isso para fazer as comparações. Então, os filhotes podem ser pretos portadores de azul, a feomelanina de 3 tonalidades, normais, portadores de creme ou cremes, tá? E aí a gente junta tudo. Então, por exemplo, creme com azul, creme com nariz preto, tigrado de azul, tigrado de preto, tá? E assim vai juntando, né? Que nem a gente fez na aula de genética. Bom, e aí? E as avaliações de medidas, tá? Eu até esqueci de colocar uma foto aqui, depois eu mando pra vocês. O Kit, apesar de ser filho do Michael,
na época, a mãe dele também não tinha uma proporção legal. Eu não sei que foi a sorte que eu tive, mas eu não fazia esse trabalho na época, mas ele era bem curtinho. Ele tinha uma proporção até legal. Ele não era parecido com o dos pais, tá? Mas também esses aqui são dados simulados. Então a altura de cernelha dele era 31 centímetros e a relação de altura-comprimento 0,83. Então vamos aos dados. Bom, a altura eu quero manter. Então o kit tinha 31 e a média familiar 31,43. Então ele está um pouco abaixo da média, mas nada muito importante, tá? E nos filhos, ele manteve a característica. Então os filhos dele tiveram uma média de 30,12 centímetros de cernelha. Vantajoso, é o que eu quero. Vamos às fórmulas, não é suficiente, né? Então o diferencial de seleção dele, ele diminuiu 0,43 centímetros. Diminuiu só um pouco a altura de cernelha. Isso é legal, eu não posso... Lembra que se eu diminuir muito ou aumentar muito a altura, eu desbalancei totalmente a proporção e aí vem filhotes com alteração disso daí. Então eu não posso, eu quero mesmo manter a altura de cernelha. É mais importante até do que mudar a relação, tá? E o ganho genético? O ganho genético dele foi de menos 0,88. Então o ganho genético nos filhos dele foi de reduzir 0,88 centímetros. Tá. Vamos comparar com os outros machos para ver quem seria melhor para manter essa média familiar. E a média dos filhos dele com a Luísa seria de 28,86 centímetros. E o desvio padrão médio 1,70. Então, a gente vai pegar os dados e vai comparar para saber qual seria a melhor opção para cada quesito. Tá? Relação altura-comprimento. A relação dele é 0,83 e a média familiar 0,82. Ou seja, ele até está um pouquinho acima, mas muito pouco, tá? Então, a capacidade de mudar isso daí é muito pequena. E a média dos filhos, até que subiu um pouquinho. Então, os filhos tiveram uma relação de altura-comprimento 0,84, tá? Bom, e o diferencial de seleção? O diferencial de seleção dele foi de 0,01, ou seja, ele foi 0,01 superior à família dele, nessa relação, e ele agregou nos filhos dele 0,01. Bom, a média da família dele com a Luísa seria de 0,78 centímetros. 0,78 a relação, aliás, de altura-comprimento. Tá. E o desvio padrão, 0,025. Tá? A média da família e o desvio padrão. Vamos usar esses dados para comparar. As características visuais. Bom, nota da média familiar de comportamento materno. A média do comportamento materno da família dele, foi por isso aqui também que eu não coloquei eles como sendo parentes de real, tá? Porque eu queria situações, linhagens diferentes para a gente ver cada quesito na hora de comparar. A média familiar 23,70 e o desvio padrão 4,27, tá? Na questão de comportamento materno. A média do casal 21,85, o desvio padrão 3,21. E aí, o mínimo da família dela de 16 a 23, o dele de 18 a 31. Então, apesar de ter um extremo maior, a média ali fica próxima. Então, a mudança de comportamento materno não seria muito grande, não. Tá? Comportamento. O Pete realmente era um cachorro muito tranquilo, ele era dominante, tá? Mas ele foi um dos machos mais tranquilos que eu já tive. Se ele se envolveu em brigas, foi muito pouco. Tá? Então, isso é uma vantagem. Só que ele tinha uma desvantagem. A orelha dele era horrorosa. Ele tinha a orelha enorme e tão aberta quanto a dela. O pai dele ainda tinha a orelha grande e fechadinha, um pouco mais fechada. A dele não. A dele era igual a da Luísa. Era uma para cada lado. Tá? Então, visualmente, a desvantagem da questão da orelha dele era gigantesca. Bom, e aí, novamente, então, com todos esses dados da junção deles, o que daria, a gente vai colocando nas fichas. Lembrando, mais importante, para pet. Eu quero vender cachorro para companhia. Então, saúde em primeiro lugar. Depois, cor. Depois, fenótipo. Tá? Então, vamos lá. Saúde. Eu preciso de um macho que não tenha, que diminua a proporção de animais com condrodistrofia, tá? O Zé tá descartado. Então, o Zé, ele até pode ter vantagem em outros quesitos, mas como o mais importante para mim é a questão de animais com acometimento de doenças hereditárias, como ele tem essa questão dela ser CDPA e ele CDDY, por esse quesito ele estava descartado como reprodutor. Aí, a gente vai para o Michael e para o Kit. Os dois são limpos de CDPA e CDDY. Mas, quem seria mais vantajoso? Vamos para as doenças de fundo hereditário. O Michael, no teste aqui, ele teria 2 vértebras acometidas e o Kit uma.
tá? E o Michael me trouxe muito mais filhote com síndrome aérea. Então, o kit é vantajoso. Então, para a questão de doença hereditária, fica os dois. Mas ainda vamos comparar os outros quesitos para ver entre eles qual vai ganhar, tá? Eu continuei mantendo os 3. Questão de cor. Bom, ela produz azul, creme. Eu prefiro uma proporção maior de azuis, que é mais vendável, tá? Se puder sair creme, bem. Mas o que eu preferia mais era azul, que era o mais fácil de vender, né? O Zé tem 50% de chance, todos eles, tigrado e fulvo, não dá diferença. Mas o Zé teria 50% de azul, o Michael 25% e o Kit 50%. Só que o Zé já está descartado por causa da doença hereditária, não é? Então, entre o Michael e o Kit me produz uma proporção maior de filhotes azuis. Além disso, ele pode me produzir creme. Então, na questão de genética de cor, o Kit é mais vantajoso. Então, já tenho 2 pontos para o Kit: saúde e genética de cor. Bom, terceiro, vamos para o fenótipo. Altura de cernelha, eu quero manter, né? Então, eu preciso de animais que tenham desvio padrão pequeno. Quem que tem o desvio padrão da família menor? O Kit. Quem que tem o desvio padrão da progenie menor? O Kit. Então, com relação à altura de cernelha, o Kit vai ser melhor para manter a homogeneidade nos filhotes, tá? E com relação à média de altura, o dele vai ser um pouco mais baixo. O ideal seria do Zé, né? Mas o Zé tá descartado. Então, quem vai conseguir manter melhor essa altura para mim vai ser o Kit. Além do que, olha só, lembra do ganho genético e do diferencial de seleção? O ganho genético foi a mudança que ele promoveu na ninhada, não foi? O Michael promoveu uma mudança de perda de 2,74 na ninhada. Então, a média predita também depende muito da junção dos dois caracteres. Mas o ganho genético diz o quanto esses machos mudaram no que eles já tiveram de filho, tá? Então, também serve como um desempate. Então, olha só, o Michael, ele mudou a característica, ele diminuiu a altura dos filhos dele em até 2,74. E o Kit em 0,88. Ou seja, o Kit, ele não tem um potencial de mudar a altura de cernelha como o Michael. E eu quero isso, eu quero manter a altura de cernelha. Então, no caso dessa característica, por causa do desvio padrão menor e por causa do ganho genético menor, né, que eu quero manter a característica, o Kit é o mais vantajoso dos 3, tá? Bom, e aí o desvio padrão, né, que eu falei, mais homogeneidade na ninhada. Então, além de proporcionar uma mudança menor, ele vai proporcionar filhotes mais homogêneos, porque o desvio padrão dele é menor do que quando comparado com o dos outros 2 machos. Bom, e relação altura-comprimento? Bom, aí eu preciso de um macho que tenha potencial de mudar, né? E aí eu preciso de um macho que, a média predita da família, a melhor entre os 3, seria do Zé, né? Então a média dele com a Luísa seria uma média mais próxima de 1, os filhotes seriam mais curtinhos. Mas ele está descartado, porque ele tem problema de saúde, ele vai trazer uma proporção maior de filhotes com doença hereditária. Então, esse dado de fenótipo para mim é secundário. Bom, entre o Michael e o Kit, a média predita do Kit é maior, mais próximo de 1. Então, esses filhotes vão ter a característica um pouquinho melhorada, não é? Tá. E aí, quem vai trazer ninhadas mais homogêneas? Bom, o ganho genético dos dois é igual, tá? Mas com a relação dele, do Michael e do Kit, o Kit foi melhor na conta da possibilidade do cruzamento, tá? Então, e o desvio padrão? Bom, esse vai ser o nosso desempate, porque os dois, na verdade, a diferença é muito pequena, né? De 0,01. Então, o nosso desempate vai ser o desvio padrão. Por quê? Porque o desvio padrão vai nos dizer ninhadas mais homogêneas. E é o que eu quero. Eu quero uma mudança, mas eu também quero uma ninhada homogênea. Então, olha só. O desvio padrão do Michael é 0,303. E o do Zé é 0,203, né? Do pedigree e da progenie. Então, o Michael com o Kit, já que o Zé está descartado, ele tem um desvio padrão menor. Então, na questão da mudança de relação altura e comprimento, o Kit também ganhou. Tá? Ele vai promover uma mudança muito pequena, perto do que eu quero. Mas ele, comparado com o Michael, ele é superior. Certo? Com relação ao comportamento materno, vamos comparar os 3. A gente vai comparar principalmente o valor. O que é importante para mim? Quanto maior a nota, melhor, não é? Então, eu vou comparar a nota máxima de cada um da família dos 3 e o valor médio da família de cada um. Quem que teve o valor médio melhor? O Michael, certo? E quem que teve a nota máxima? O Michael.
Tá, então, nesse quesito seria o Michael. Aí eu teria que pensar assim, eu realmente preciso segurar uma fêmea desse acasalamento? Ou eu prefiro vender filhotes para... O mais importante para mim no momento é vender filhotes para a companhia. É a primeira ninhada dela. Então, a questão de segurar uma fêmea para matriz é secundária. Então, eu vou pensar primeiro nos outros quesitos. Certo? Quem é mais vantajoso nos outros quesitos. A questão do desvio padrão de comportamento materno do Michael também seria melhor. Então, o Michael ganharia um ponto aqui. Tá? Então, vamos lá. Comportamento. O melhor comportamento para cruzar com a Luísa seria do Kit. Então, comportamento, o Kit também ganha. E aí, lembrando que comportamento é super importante para cachorro pet. Principalmente bulldog, que tem desvio de comportamento. Né? E o problema das orelhas. Tá? O Zé seria a melhor opção, mas ele está descartado. Entre o Michael e o Kit, o Michael seria melhor. Né? Porque o Kit tem a orelha bem pior. Então, e agora? A orelha é um quesito importante no fenótipo. Quem escolher? Quem vai ser a opção? Bom, num caso desse, você tem que pensar quais são as características que são mais importantes para você. Para quesito de altura, o Kit ganha. Ele mantém a altura, então isso é importante. Né? O Zé está descartado. A altura comprimento ele também ganhou, quando comparado com o Michael. O Michael, na verdade, só ganhou o quesito da orelha, tá? Quando comparado aqui, porque o Zé está descartado, então ele ganhou o quesito da orelha e do comportamento materno. O restante, todos os quesitos, foi o Kit que vai ter mais vantagem. E aí? E aí, que como pensando assim, eu não seguraria uma fêmea para matriz, né? Por causa que certas características como comportamento materno não vai conseguir melhora, tá? E a questão da orelha também vai ser complicada, porque é um padrão que me incomoda. Então, pensando somente para venda, o melhor seria o Kit, porque ele vai produzir uma proporção maior. Ele vai produzir filhotes saudáveis, melhor para diminuir a incidência de problemas, né? Ele vai melhorar a questão de comportamento e também a questão de genética de cor, é ele que vai me trazer uma proporção melhor das cores mais vendáveis, tá? Então, a vantagem seria o Kit que eu colocaria para cruzar, tá? E aí, como eu falo para vocês, genética não mente, eu cruzei o Kit com a Luísa, tá? Sem fazer esses estudos, somente a parte visual mesmo e de doenças hereditárias como a hemivértebra, e olha o estado da orelha desses filhotes. Não preciso nem falar, né? Tá? Então, assim, os cachorros são tigrados de azul, tá? Eles são tigrados de cinza. E a marcação chega irlandesa, como a gente tinha conversado, da quantidade de branco, tá? Apesar dos dois serem bem sólidos, eles portam parte collar. Então, aumentou um pouquinho a proporção de branco nos filhotes. Então, os filhotes saíram todos com essa marcaçãozinha parecendo irlandesa, uma risquinha na testa. Mas ainda tiveram 2 filhotes tigrados de escuro e um filhote fulvo de azul. Eu esqueci de colocar filhote fulvo de azul. Mas a orelha, eu nem preciso falar, né, gente? Parece que saiu pior que dos filhos. E eu esqueci de colocar, mas a Luísa tem uma característica que ela tem até hoje, que eu não sei por que isso é herdado. Eu não sei se vocês já até ouviram nas videoaulas, um cachorro uivando, uma cadela uivando, é a Luísa. Ela uiva. E aí, esse macho aqui, pra complicar, além de tudo, né, ele, além das orelhas horríveis, eu não sei se vocês perceberam, mas esse macho é vesgo. Ele é estrábico. A Luísa sempre me trazia filhote estrábico. E aí ele foi pra São Paulo. E esses dias ela me mandou um vídeo. O cachorro não uiva. Igualzinho a Luísa. Não sei de onde vem esse comportamento. Tá? Mas então, assim, a genética, por mais que a gente não consiga muitos dados, né, é importante de ser começada. Ela vai dar um parâmetro muito legal para vocês conseguirem realmente aumentar a proporção de filhotes do jeito que vocês querem. Nem sempre a gente consegue todas as mudanças, tá? Mas a gente consegue aos poucos, mudando, mantendo característica, tirando característica e sem consanguinidade nenhuma, tá? Dúvidas? Deixa eu parar a gravação, porque a aula foi longuinha.